E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, entrei na UFABC em 2015, sou aluno do bacharelado em Química, estou fazendo também Engenharia de Materiais, mas ainda estou na metade, né? A Química que eu estou para terminar. Olá, meu nome é Andrea. Eu ingressei na UFABC no ano de 2016 para fazer o bacharelado em Ciência e Tecnologia e no ano de 2018 eu pedi transferência interna para fazer o bacharelado em Ciências e Humanidades. Atualmente eu terminei o MCH e eu estou fazendo o bacharelado em Políticas Públicas. Oi, olá, meu nome é Bruno Mendes. Eu estou fazendo o quinto ano do curso de Engenharia de Energia na UFABC. Eu estou para terminar o bacharelado, né? Eu estou para terminar o bacharelado e ingressar no curso específico. Oi, pessoal, meu nome é Luísa, eu sou aluna do Bacharelado em Ciências e Humanidades e o curso específico que eu pretendo fazer é o Bacharelado em Relações Internacionais. Olá, meu nome é Bruno, sou aluno da graduação da UFABC e formado nos cursos Bacharelado em Ciência e Tecnologia e em Licenciatura em Matemática. Olá, meu nome é Maria Heloísa Veras, eu entrei em 2017 na Universidade Federal do ABC e desde 2018 eu já segui para a área de biotecnologias através de iniciações científicas e de cursos de extensão. E durante meu bacharelado em Química eu fiz estágio, né? Eu fiz estágio numa laboratório de análises físico-químicas, né? E contar um pouco da minha experiência para vocês sobre como foi um estágio e estudar, fazer faculdade ao mesmo tempo, e se foi benéfico ou não, né? Assim que eu pedi transferência para o BCH, eu já comecei a enviar currículo e tentar procurar estágio. Mas foi apenas em 2019 que eu finalmente consegui arranjar um estágio no setor público na Prefeitura de São Paulo. E como eu já tenho tido acesso a várias matérias do curso de Engenharia de Energia, eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre como o meu curso me ajudou para entrar no mercado de trabalho, conseguir um estágio na área. Na verdade, já faz uns 3 ou 4 quadrimestres que eu comecei a cursar as disciplinas de RI, porque eu já concluí as disciplinas obrigatórias do BCH. Atualmente, eu estou fazendo um estágio na área de Relações Governamentais, que é uma das sub-áreas que o curso de Relações Internacionais oferece como possibilidade de carreira ou de atuação. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências vividas decorrentes dos estágios supervisionados na licenciatura em Matemática e comentar um pouquinho sobre a importância deles para a minha formação acadêmica e profissional. O curso ele sempre me deu uma bagagem excelente para qualquer atividade que eu desejasse realizar. Então, desde 2018, eu já entrei no mercado de trabalho na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, na qual eu atuava com serviço público, e essa secretaria em específico me fez ter contato com bastante tecnologia e me fez perceber o quanto eu era boa e quanto eu gostava dessa área. E eu posso dizer que foi muito benéfico. Você ouve muito veterano, né, por aí, falando que, nossa, o estágio que eu faço, o estágio mostra que a faculdade não serve para nada, o que você aprende na faculdade você nem usa. Isso tudo é uma grande mentira, porque, por exemplo, quando eu fui fazer meu estágio, eu percebi que muitas das coisas que eu fazia ali, eu não precisava ter uma base, era só seguir o método, era só seguir o protocolo, pronto. Porém, quando você teve uma boa base, você teve um bom estudo, você consegue realizar todos aqueles procedimentos tendo real controle da situação. Você consegue prever erros e tudo mais, você tem uma visão muito maior. E o contrário também é verdade, porque quando você está no seu, você está na faculdade, muitas das coisas que você aprende, você pensa, nossa, para que que vou usar isso, ou para que serve isso? Você não sabe, porque são coisas tão específicas ou tão fora do dia a dia, né, que você acaba passando batido por muitas informações, por muitos conteúdos que acabam sendo mais úteis do que você imagina. Esse estágio na Prefeitura de São Paulo tem sido bastante enriquecedor para mim, porque eu tenho tido a oportunidade de conhecer na prática algumas das coisas que a gente vê na sala de aula. Então, não que eu vá implementar ou formular uma política pública ou algo do tipo, mas eu tenho contato com muitas políticas públicas que são feitas na cidade de São Paulo, assim como seus implementadores. Então, facilita bastante para poder ter acesso a esse fluxo, né, de como um problema surge e como que se pensa na solução dele posteriormente. Então, isso tem sido bastante legal para poder visualizar um pouco, porque às vezes para mim era um pouco difícil, era um pouco distante visualizar como que esse fluxo funcionava apenas na sala de aula. Hoje eu estou fazendo estágio
na distribuidora Enel São Paulo, Barueri. Eu atuo na área de regulação estratégica. Então, para vocês terem uma ideia, na minha equipe tem pessoas de diversas áreas diferentes. Então, o que eu posso dizer que a UFABC me ajudou nesse processo foi que, como a UFABC tem como plano básico a interdisciplinaridade, você acaba entrando em contato com diversos setores e diversas áreas, diversas matérias, diversas disciplinas. Então você tem uma visão muito mais ampla do que apenas a grade do seu curso. E essa é uma característica muito interessante não só no meu caso de estágio, como também no caso de muitos estudantes da UFABC que já estagiaram ou que estão estagiando hoje. Mesmo estando ainda em um bacharelado interdisciplinar, é possível conseguir um estágio mais voltado para a área específica. Pois bem, na licenciatura eu tive que realizar 5 estágios supervisionados e cada um deles conta com diversos aspectos que contribuíram para a minha formação. Então, por exemplo, no primeiro estágio eu tive que observar o espaço físico escolar, os ambientes de sala de aula, a sala dos professores, a direção. Tive que analisar os documentos curriculares da escola e analisar a questão do currículo escolar e as diretrizes que são propostas para a disciplina de matemática, tanto do ensino fundamental quanto do médio. Então, eu acabei indo para a Secretaria Municipal do Verde Meio Ambiente, atuar como estagiário de geoprocessamento na área ambiental, que era a área onde eu já vinha desenvolvendo minhas pesquisas. Posteriormente, entrei numa startup de TI do ramo agro, a Cycrop, na qual eu entrei como estagiário de geotecnologias. E um ano depois eu fui efetivada como desenvolvedora gel. Então, eu desenvolvia aplicações, desenvolvia código, desenvolvia scripts no geral que facilitasse a exibição e a prospecção de dados espaciais para que os clientes conseguissem utilizá-los e entre outras coisas. E quando você vai para trabalhar, botar em prática aquilo que você aprendeu, você percebe o quanto tudo aquilo foi benéfico, o quanto tudo que você aprende na faculdade tem sentido, você consegue utilizar no seu dia a dia. Então, o estágio é bom porque ele direciona você naquilo que você está estudando. Você tem um foco diferente naquilo que você está estudando, você tem uma visão diferente naquilo que você está estudando. Pelo menos no campo de energia, você está constantemente lidando com diversas ideias, diversos fatores que saem um pouco da engenharia e vão até a campos como política, economia, filosofia, meio ambiente. Então você sempre está vendo várias coisas diferentes. Então é um ramo muito aberto e com diversas oportunidades. Eu acredito que o estágio é uma extensão prática daquilo que a gente vê na faculdade. Por exemplo, tudo aquilo que a gente vê nos livros, nas aulas, tudo que a gente coloca nas provas, nos trabalhos, no estágio é possível colocar em prática, colocar isso como uma ação. E chega a ser até empolgante, porque é muito interessante olhar e pensar, nossa, esse conceito eu vi na aula da semana passada, ou essa teoria eu vi em um livro e eu tô vendo ela aqui na minha frente agora acontecendo. Então, essa é uma parte muito legal do estágio. Dando um exemplo, Química Analítica Clássica 2, para quem é da Química, foi uma das disciplinas mais importantes para mim, porque meu trabalho em si era fazer titulação volumetria utilizando de métodos quantitativos, e foi muito bom eu conseguir casar a disciplina com o estágio. Então, eu super recomendo que todos vocês consigam ter essa experiência de estagiar na área em paralelo com a faculdade. Vai fazer um diferencial enorme na sua vida, tenho certeza disso. No segundo estágio, eu tive a oportunidade de acompanhar mais aulas, a observação em sala de aula, a atuação dos professores, um pouquinho sobre o planejamento deles, a questão do componente curricular.
A partir do terceiro estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com as professoras a questão do planejamento de aula, pensar numa abordagem didática, trabalhar os conceitos com os alunos e já pensar em planejamento de aula para a realização da prática docente, pois além de apenas observar tanto a questão das aulas do ensino fundamental quanto do médio, você começa a ter noções de como estruturar uma aula para que você possa praticar a atividade docente. E nos últimos estágios eu tive a oportunidade, junto com as professoras, de realizar diversas aulas, das quais eu tive um planejamento prévio, combinado com a professora, de acordo com as diretrizes e a matriz curricular, referente tanto do ensino fundamental quanto do médio. No meu caso, trabalhei com turmas do 6º ano, 7º, o 9º ano e o 1º ano do ensino médio. Atualmente, eu estou trabalhando no Banco Votorantim, na área de TI, né, como desenvolvedora mobile e desenvolvedora front-end, na qual eu também ainda tenho contato com dados espaciais, na realização de mapas, geolocalização de alguns dados. Bom, então, aquela história de que falta mercado de trabalho para o pessoal do BPT é uma grande falácia, porque eu, olhando para a minha trajetória, eu nunca tive problema em encontrar empregos, muito pelo contrário, sempre tive muitas oportunidades, podendo escolher para onde eu desejo ir, sabe? Então, que é uma área que cresce muito, essa área de tecnologia, né? Então, não tem como negar que é uma área muito promissora para a carreira. A dica que eu daria para quem está procurando estágio é entrar nos grupos do Facebook e do WhatsApp que tem da universidade, porque nesses grupos tem sempre alguma vaga rolando e para diversos setores, setor público, privado e terceiro setor, então são para vários locais, e também entrar nos grupos de faculdade, nos grupos de Facebook de outras faculdades, porque mesmo vão ter algumas vagas repetidas, mas sempre tem algumas vagas diferentes também, então é bem legal para poder conhecer um pouco dessas vagas que estão circulando por aí. E uma outra dica que eu daria é você que é ingressante e ainda não está conseguindo um estágio, aproveite a universidade e as oportunidades que ela dá. Porque tenta fazer um MICE, você que é ingressante, tenta fazer um PDPD, participar de um projeto de extensão, participar de alguma entidade, porque isso vai te ajudar a ter contato na prática com alguns temas do seu interesse e também vai ajudar bastante no seu currículo para posteriormente, quando você for procurar um estágio, isso vai ser um diferencial. Algumas dicas para falar sobre como conseguir um estágio, eu diria que o que me ajudou muito foi pesquisar bastante sobre a empresa. Eu fui em várias entrevistas antes de conseguir o meu estágio, então eu fui atrás de como funciona o campo, porque uma dificuldade da UFBC é que você não consegue conhecer bem o campo de fato. Então você tem uma dificuldade nas horas das entrevistas. E muitas das empresas que eu fui em entrevista de estágio, eles costumavam falar sobre quando eles iam falar sobre o campo de atuação, você fica meio perdido. Então, pesquisar bastante, pelo menos no ramo de energia, que é o meu ramo, você tem vários cursos, você tem palestras, você tem webinars que estão sempre sendo realizados por pessoas do setor. Então ajuda bastante você conhecer melhor, você se preparar melhor. Outra dica é muito Excel. Excel é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta de fácil acesso que cada vez mais é exigida no mercado de trabalho. Saber inglês é importante. Falar em público, saber manter a calma, mas o mais importante é você chegar na hora da entrevista, você sabendo onde você está pisando, e acho que essa é a dica mais valiosa que você pode ter no momento. Uma dica que eu dou para quem quer começar a estagiar é entender quais são os seus sonhos, seus propósitos, seus valores
e buscar saber se eles estão alinhados com as empresas que você tem interesse em trabalhar. Além disso, ter muita paciência, tanto no processo seletivo, que eles costumam a ser bem demorados, quanto na hora das respostas, porque muitas vezes a gente acaba recebendo um não. Mas fica calmo, acredite em você, que o melhor vai chegar e você vai conseguir um estágio muito legal. Em relação à dica que eu dou pro aluno que está entrando para cursar planejamento territorial, seria aproveitar ao máximo os professores, os conhecimentos que você tem no decorrer do curso, porque isso te agrega muito no teu dia a dia. Então, já tentar ver qual área que tu tem afinidade, para conseguir já ver qual professor consegue te orientar melhor, então desenvolver pesquisa, desenvolver cursos de extensões, para conseguir entender se é aquilo mesmo que você gosta, e caso não, continuar para uma outra área, e caso sim, desenvolver suas habilidades e assim conseguir entrar no mercado de trabalho e ter uma carreira muito promissora. É isso, pessoal, sejam bem-vindos ao FABC. Espero que tenham gostado dessa breve revisão sobre as minhas experiências vividas durante o estágio. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço e se cuidem. Tchau, tchau.